Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma resenha a respeito do livro Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Então, bora lá? Bom, o livro tem uma pegada um pouco empreendedora também, na linha dos últimos que eu fiz a resenha para vocês, só que dá pra gente extrair alguns pontos aí a respeito do livro e tentar aplicar na nossa área acadêmica, ou até mesmo para a gente empreender, né? Então vamos lá. O primeiro tópico aqui, ele levanta uma indagação. Você já imaginou como será a sua vida daqui a 20 anos? Já parou para pensar nisso, para refletir? E a respeito de casa, de família, de trabalho e assim sucessivamente. Você, quando pensa nisso, você vai estar feliz com o que você vê lá na frente? E, cara, se você não estiver feliz com o que você vê lá na frente, você pode tomar decisões agora para mudar. Outro tópico aqui que ele fala é a respeito da sorte. Sorte é estar preparado no lugar certo e na hora certa. E eu costumo sempre usar uma expressão, uma frase, eu não lembro de onde eu tirei, só que é bem assim: todo ano passa um cavalo na frente da casa de uma pessoa. E se essa pessoa estiver preparada, ela consegue pegar e montar no cavalo e ir. Isso aí seria mais ou menos uma relação com a sorte, né? Imagina, passa um cavalo na minha frente e eu tento subir nele, montar nele, só que eu não consigo porque eu não estou preparado para isso. Então, sorte não é só estar no lugar certo, na hora certa, é também estar preparado. E aí, outro tópico que ele fala a respeito de como alcançar seus sonhos, como alcançar seus objetivos, né? Então, trace estratégias para alcançar seus sonhos e saiba dizer não. Então, não adianta eu querer ir do ponto A para o ponto B sem saber como é que eu vou fazer isso, sem saber como é que eu vou fazer essa caminhada, né? E no meio dessa caminhada aqui terão pessoas ou terão até outras oportunidades que irão surgir, só que eu tenho que aprender a dizer não e focar naquilo que eu quero. Então eu quero sair do ponto A para o ponto B. O outro tópico aqui é a respeito de sonho. Sonho com a cabeça nas nuvens e com os pés no chão. É ótimo a gente ter sonhos extravagantes, assim, até um pouco megalomaníacos, né, entre aspas, assim. Só que a gente tem que botar o pé no chão e saber que a gente consegue fazer as coisas um ponto de cada vez, né? A gente não pode de maneira nenhuma querer já pular tudo de uma vez ou achar que a gente vai dar um tiro e esse tiro vai ser totalmente certo e reto. Na trajetória da conquista do nosso sonho ou dos nossos sonhos, a gente vai ter vários e vários obstáculos que a gente tem que transpor. E outro tópico ainda a respeito de sonhos é que ele coloca: os sonhos não são coisas imóveis, as circunstâncias mudam e os seus sonhos também. Então, por exemplo, antigamente o homem tinha o sonho de ir para a Lua, né? Apesar de terem pessoas que falam que o homem não pisou na Lua, enfim, não é discussão para esse vídeo. Só que o homem já conquistou isso, né? A raça humana já conquistou isso. Então, o próximo sonho qual que é? Pô, o próximo sonho é tentar povoar outro planeta ou tentar encontrar vida em outros planetas. Então, cara, você tem um sonho, por exemplo, de ter uma casa num bairro X e aquele bairro é maravilhoso. Só que depois de um tempo, sei lá, depois de 10, 15 anos, aquele bairro pode não ser tão maravilhoso assim. E você ainda nem comprou a casa. Então, você pode mudar esse sonho. Certo? Lembrem-se que tudo na vida a gente tem que se adaptar e a gente tem que mudar. E aí, com relação a trabalho em grupo ou gerenciamento de uma empresa, ele dá uma sacada muito interessante, que é o seguinte: o que retém funcionários é a liberdade de tomar decisões. Se você pensa em ter uma empresa, pense nisso. A ideia é o seguinte: não adianta eu querer pegar para construir empresa e aí eu contrato alguns funcionários e boto os caras para fazerem a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E os caras não podem dar pitaco, não podem fazer alguma coisa diferente, e aí eles vão ficar presos dentro daquela caixinha. E, cara, isso não é legal de forma nenhuma. E aí vai acontecer
o que já era previsto. O funcionário vai pedir demissão, a empresa não vai rodar legal, enfim. O seu trabalho em grupo com seus colegas não vai ser bom. E aqui o outro tópico que ele aborda é a respeito da nossa cultura, do brasileiro, né? O brasileiro é criativo, mas tem dificuldade de criar produtos e serviços que gerem valor. Temos forte tendência em esperar, achamos que as coisas irão melhorar, ao invés de lutar para que aconteçam. Então, geralmente, na nossa cultura, a gente espera que só de termos nascido, a sociedade tem que dar alguma coisa pra gente, a gente tem que receber um auxílio disso, um auxílio daquilo, tá? E aí ninguém se mexe, ninguém levanta a bunda da cadeira pra ir atrás de nada, e muito menos dos seus sonhos. Então é meio que uma reflexão a respeito da nossa cultura e de como nós podemos alterar isso. Outro tópico: busque o desenvolvimento como ser humano, mude hábitos, tire suas ideias do papel e melhore sua qualidade de vida. Então, de forma alguma, você vai conseguir alcançar aquele seu sonho, né, que você almeja, se você não tirar ele do papel, não correr atrás, não levantar a bunda da cadeira e ir atrás, e se você não mudar hábitos. Se, por exemplo, você trabalha o dia todo e aí à noite vai estudar, você tem um intervalozinho ali no final da tarde e à noite ali, sei lá, de 11 até meia-noite, cara, é o tempo que você tem, como a maioria de todos os brasileiros. Então, ao invés de você parar para reclamar da vida ou fazer alguma coisa que te tire do seu plano, usa esse tempo, cara, para sempre progredir. Que a gente falou no outro livro, tarefas de ganho, sempre foca em tarefas de ganho. E ainda com relação ao tópico de sonhos, que ele traz um pouquinho mais abaixo, é o seguinte: quem busca dinheiro sempre acaba frustrado. O dinheiro é consequência do seu sonho e do quanto você trabalha para pôr ele em prática. Então, a ideia não é você ganhar dinheiro, a ideia é você resolver um problema ou trabalhar com algo que você goste, para aí sim você ganhar dinheiro. Porque imagina, uma pessoa vai e te oferece R$1 milhão por mês para tu trabalhar de sol a sol, ou sei lá, cortando milho, por exemplo, de forma não desmerecendo a profissão, tá? Mas, cara, no primeiro ano pode até ir, aí você tem aí 10 milhões ou 12 milhões de reais. No segundo ano vai também 24 milhões de reais. A partir do terceiro ano eu já acho muito difícil que você continue indo. Por quê? Porque você já tem um patrimônio bem grande mesmo, que você consegue ficar numa boa pro resto da sua vida. E o que diferencia o dinheiro de ir atrás dos seus sonhos? Cara, se você vai atrás dos seus sonhos, você levanta todo dia, você se esforça, você dá o seu melhor para conseguir atingir o seu objetivo ali do seu dia e no final da sua vida atingir o objetivo do seu sonho maior, né? É só a gente ver o exemplo aí do Bill Gates, do Elon Musk, os caras já são bilionários, né? E os caras continuam trabalhando, acordando cedo todos os dias, então eles trabalham em prol de um sonho, não em prol do dinheiro em si. E aí outro tópico, ele fala o seguinte: se for empreender, escolha algo que consiga se dedicar de corpo e alma, algo que te deixe inquieto e te faça querer estar lá todos os dias. E aí ele dá um exemplo que ele fez um estudo de franquias, ou ele pegou esse estudo em algum lugar, e ele viu o seguinte: a maioria das pessoas que faliam com franquias era justamente mulheres que eram casadas com homens ricos, tá? Sem forma nenhuma de desmerecer mulher aqui, pelo amor de Deus. É o estudo que eu estou falando. E aí eles viram que essas mulheres eram dondocas, né? Então elas não tinham conhecimento nenhum. E aí o marido, para não deixar elas só torrarem dinheiro, ele ia e comprava uma franquia para elas administrarem. Só que se elas não tinham conhecimento nenhum e faziam aquilo por má vontade, alguma coisa do tipo, as franquias acabavam falindo. E aí, em contraponto, ele viu que as pessoas que faziam franquias porque elas precisavam da franquia para sobreviver ou porque elas apostavam na franquia como um jeito de melhorar de vida, a franquia deu super certo.
Então, no final desse estudo, eles concluíram que quem entrava como hobby não vingava. E aí, com relação a produtos hoje em dia, as coisas mudaram, o jeito como a gente consome as coisas mudou. E ele toca num tópico bastante importante. As pessoas não compram somente produtos, elas compram a experiência, elas compram o abstrato. Hoje em dia, quando estou gravando esse vídeo, por que o Nubank é o banco mais querido aqui no Brasil? Porque, cara, você tem um fácil atendimento no banco, você consegue falar pelo banco através do chat do celular. O Nubank foi o primeiro a fazer isso, então os outros bancos vieram depois. Você tem facilidade quando você quer renegociar alguma dívida ou tem algum problema no cartão. Então, o cliente hoje em dia ele busca a experiência, não somente o produto ou o serviço em si. E fazendo disclaimer aqui, Nubank não está patrocinando esse vídeo, viu? Bem que podia. E aí ele cita também, além do estudo lá das franquias, ele cita o outro estudo das 10.000 horas. Tem até uma palestra no TED Talk, se eu achar eu boto o link aqui na descrição, tá? Que ele fala o seguinte, para você ser bom ou ser reconhecido em algo, você precisa de no mínimo 10.000 horas daquilo, 10.000 horas de treinamento, 10.000 horas de exposição. Então, cara, não adianta você querer acordar do dia para a noite e falar: eu vou ser, sei lá, o melhor cirurgião cardiovascular. Não vai, pô, não vai. Você não tem treinamento, no máximo, se você acabar uma residência, é isso, e olhe lá. Então você tem que ter prática, você tem que passar por perrengues para você ficar sólido naquilo e você começar a ser reconhecido pelas pessoas. E com relação ainda a sonhos, muitas pessoas abrem empresas, constroem negócios para terem o sonho da liberdade financeira, né? Só que muitas das vezes elas não conseguem atingir isso, por mais que elas consigam muito dinheiro, só que elas não casam com essa parte de liberdade, porque se elas saírem, a empresa dá algum BO, a empresa não gira sem elas, então elas perdem o dinheiro. Então ele sempre fala o seguinte: seus sonhos no trabalho devem caminhar com os pessoais, senão você irá se arrepender. E aí ele usa diversos exemplos, um deles é que ele poderia ter perdido o nascimento da filha porque ele estava viajando para fechar um contrato de trabalho, ou então você perder o nascimento do primeiro dente do teu filho porque você estava preso no aeroporto porque o aeroporto fechou e você não conseguiu voltar a tempo para casa, ou as primeiras palavras do seu filho, enfim. Então sempre case o seu sonho pessoal com o seu sonho profissional. E aí uma crítica também em relação, que ele faz em relação à cultura, outra crítica na verdade, é que nossa educação e sociedade é criada para minar sonhos. Somos criados para o mais fácil e mais seguro. Tudo de diferente que queremos nos falam não. E aí casa totalmente, pelo menos, com o ambiente aqui onde eu vivo. Eu moro em Brasília, então é a cidade do concurso público. Se você quiser ou já imaginar alguma coisa diferente disso, o pessoal fala que você é louco, que você é maluco, que você não devia fazer isso, que o concurso público paga muito bem, que tem estabilidade, parará pererê, enfim. E aí muitas das vezes a gente vê pessoas fenomenais, que, cara, acabam cedendo para esse caminho. Tem exemplos de amigos meus, conhecidos meus, que os caras eram tipo assim, muito inteligentes, muito criativos, só que foram para esse caminho assim, entre aspas, mais fácil, né? Hoje já não é tão fácil assim, para poderem ter estabilidade e, tipo assim, ficaram lá, não construíram nada e estão ganhando um bom salário, com certeza, só que é um potencial perdido, tanto pessoalmente para eles quanto para a sociedade. Imagina, uma pessoa dessas poderia fazer inúmeras contribuições para a sociedade. E aí ele também fala que todos nascem empreendedores, a sociedade que impede esses sonhos. Então nossa sociedade realmente foi feita para minar esses sonhos, totalmente diferente lá dos Estados Unidos, por exemplo. E aí um tópico engraçado, pelo menos do meu ponto de vista, que ele trouxe aqui, é a respeito do time que está ganhando. Ele fala: a frase "em time que está ganhando não se mexe" é baboseira.
se mexe sim e sempre. Isso evita mexer nos momentos de crise. Então é muito engraçado que a gente aprende isso, minha formação na área de educação física, a gente aprende isso na faculdade. Em time que está ganhando se mexe sim e se mexe de preferência todo jogo, porque isso não dá oportunidade para o seu adversário estudar e aprender a respeito de você para tentar ele te eliminar ali, eliminar suas táticas ali dentro de campo ou dentro de quadra. E aí ele fala justamente isso, você tem que estar mexendo sempre para poder estar melhorando sempre para quando vier um momento de crise você não sofrer tanto igual outras pessoas, outras empresas sofrem. Outro tópico, quais são os estímulos para você atingir seus sonhos? Levante-se, mexa-se, construa um plano de ação e corra atrás. Então, não adianta você só deitar na cama ali antes de dormir ou estar no banheiro pensando na vida, pensando, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Se você não pôr aquilo no papel, não traçar um plano e não ir atrás. E aí, com relação à gestão do tempo, tem 3 tópicos aqui. Primeiro, use seu tempo de forma disciplinada. Elimine tarefas inúteis ou burocráticas. Aprenda a dizer não, foque e delegue o que não faz parte do que você deseja. Então, tudo que você puder terceirizar ou delegar, faça isso. O que você não puder delegar ou terceirizar, você tem que focar, porque aquilo é importante, aquilo precisa que você coloque sua mãozinha lá para fazer girar. E mais uma vez, tem que aprender a dizer não. Infelizmente, algumas outras oportunidades podem surgir aí ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, só que você já escolheu qual que é seu sonho, qual que é seu objetivo, então você tem que continuar nele. Tudo bem, você atingiu o seu objetivo, aí você volta e vê se aquela oportunidade ainda está disponível, aquela parceria ainda talvez possa acontecer. O outro tópico é a respeito das vitórias. Muitas vezes as pessoas focam em trabalhar muito, focam em cumprir prazos, objetivos, metas, e elas esquecem de comemorar as vitórias, principalmente as pequenas. Lembrem-se que para eu sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que ter pequenas tarefas que vão me levar até o meu objetivo. Então celebre cada conquista, celebre cada pequena vitória. E ele fala um tópico bastante interessante, que é o seguinte: estratégias que deram certo ontem podem não funcionar hoje. O mundo se atualiza muito rápido. Então tem muitas pessoas que estudam quem teve sucesso lá atrás, os grandes empresários do passado, e elas não param para pensar nisso, né? Você tem que estudar a mentalidade de negócio, a mentalidade de criação dessas pessoas que tiveram sucesso no passado, e não o que elas fizeram, não qual foi o produto ou serviço que elas prestaram, porque o mundo se atualiza e a gente tem que se atualizar também, senão a gente vai ficar preso no passado e todos os nossos sonhos, nossos objetivos, eles vão por água abaixo. E ainda com relação a isso, ele fala: o sucesso de hoje não é garantia de sucesso no futuro. Essa frase se encaixa muito bem se a gente parar para ver aí o confronto entre táxi e Uber, né? Antigamente os taxistas tinham um monopólio, e do nada um doido resolveu criar um aplicativo. Você poderia chamar um carro de qualquer pessoa que tivesse registrado no aplicativo. E aí começou a confusão. Ao invés das pessoas se adaptarem, elas preferiram brigar, pelo menos aqui no nosso país, né? E o outro tópico: vencedores precisam de aliados. Vencedores precisam de pessoas que dizem a verdade e afastar-se dos bajuladores. Então não pense que você vai criar um grande sonho ou um grande projeto do zero sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar na sua caminhada. Você precisa de pessoas para virar para você e falar: isso está errado, isso está uma bosta, faz assim, não faz assado. Pessoas verdadeiras, e não as pessoas que ficam puxando teu saco, que vão estar ali para surfar na tua maré de sorte ou para surfar na tua maré de oportunidade, né? E para a gente finalizar, ele traz um tópico de qualidades comuns em realizadores de sonhos. E aí são elas: determinação e perseverança, criatividade e inovação,
não acomodação, coragem e ousadia, foco, equilíbrio e percepção, disciplina, desenvolver parcerias, não esperar sentado, estar preparado para ter sorte, inspirar pelos valores e paixão, não pautar sua vida pelo dinheiro. Então, essas qualidades que eu citei, que essas 13, são qualidades que ele conseguiu enxergar em todos os realizadores de sonhos, ou todas as pessoas bem-sucedidas na visão dele. E aí ele traz uma reflexão no livro que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Liste as qualidades que você tem e as qualidades que você não tem e comece a buscar aprimorar essas qualidades que você não tem e fazer com que elas se alinhem às qualidades que você tem, beleza? E aí, professor estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela. Deixa aqui nos comentários qual outro livro você gostaria de ver uma resenha. E o link desse vídeo está lá na descrição, viu? Valeu!